Até porque o Brasil está envelhecendo, exatamente, né? Cada vez mais, né? Recentemente, essa semana, o IBGE divulgou que a gente vive mais do que viveu ano passado, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então esses fatores acabam colaborando, né, para isto. E a realidade é que nós temos que cuidar dos nossos jovens e dos nossos idosos, né? Ou seja, não vamos cuidar só dos idosos. Os idosos são super importantes, mas é importante também que o jovem saiba o caminho de declínio que ele pode percorrer e assim se imuna de ferramentas preventivas para que esse processo não aconteça, né? Agora, é justamente isso que eu ia colocar para você, porque nesse estudo o Tai Chi Chuan foi colocado de uma forma preventiva, sem dúvida, né, para o mal de Alzheimer. Existe a ideia de fazer esse mesmo trabalho com os portadores sem dúvida já alguma, dentro do Hospital das Clínicas? Isso seria já um segundo tempo no processo, né? Em primeiro, o foco dos médicos realmente é a prevenção, né, pensando no futuro, e você ter ferramentas preventivas especial, melhores do que ferramentas medicamentosas. Num segundo tempo, sim, já existe a proposta dentro do próprio hospital de nós estarmos trabalhando com os idosos que já desenvolveram Alzheimer e, a partir daí, observar se há um recuo, mas esse estudo efetivamente ainda não foi feito. É uma doença que não tem cura, né, exatamente, exatamente, é lamentável. Agora, eu percebo que vocês fizeram pesquisa apenas com mulheres, com senhoras, né? Isso. Por quê? Existe alguma diferença na evolução na verdade, da memória não. entre homens e mulheres? A questão é só estratégica, porque a mulher é mais disponível, ela é mais ativa, né? E ela vai ao hospital e acabamos fazendo até uma espécie de um pequeno clube dentro do Hospital das Clínicas, dentro do PROPES, é o Programa de Envelhecimento Saudável, desenvolvido e idealizado por Dr. Wilson Jacó, né, e a sua equipe. E dentro deste espaço, nós acabamos criando a possibilidade dos senhores e senhoras, porque também tem homens que praticam, né, praticarem o Tai Chi de maneira contínua. Até era uma preocupação muito grande, ou seja, o que fazer com as senhoras que participaram da pesquisa. Então, a gente abriu esse espaço e hoje, inclusive, até médicos têm receitado em suas receitas médicas a prática do Tai Chi para algumas idosas que chegam ali já diretamente para fazer a prática, né? Isso é uma conquista monumental aqui no nosso país, né? Mas existem homens que praticam também no PROPES, mas da pesquisa eu acredito que foi mais simples encontrarmos mulheres e eram as pessoas que se disponibilizam a estar, a ir 2 vezes por semana, tem que ter o critério de não faltar, né? Tem uma série de itens importantes ali para participar e a mulher no nosso país tem aí uma característica mais enérgica, mais ativa, exatamente. É muito interessante essa observação, mas todo mundo observou isso, mas o que fazer? Né? Não foi algo especificamente escolhido para isso. Vamos falar um pouquinho da história do Tai Chuan, para quem não conhece, e a história também do Tai Chi aqui no Brasil. É uma arte marcial? Não é? Explica pra gente. Então, o Tai Chi realmente é uma arte marcial chinesa, né? Tem uma história milenar, correto? E na China acaba se desenvolvendo grandemente a partir por volta do ano 1200 da nossa era, com um monge taoísta, que, observando a luta entre uma serpente e uma garça, ele idealiza, ou seja, essa é a lenda da história do Tai Chi, a lendinha que conta as origens, né? Por quê? Porque o Tai Chi, como arte marcial, ele é uma arte marcial de defesa. Você nunca vai em busca de um confronto, em busca de uma luta, ou querer se sobrepor sobre o outro, não. Pelo contrário, o praticante de Tai Chi, ele observa o ambiente e, se por acaso ele for atacado ou agredido, então ele vai ter uma posição defensiva. E para isso, as técnicas, elas são técnicas suaves, elas são técnicas circulares, a metodologia do aprendizado é feita em câmara lenta, faz com que você adquira muita consciência do corpo, consciência dos detalhes, nas mudanças, e a sua mente tem que estar sempre presente na sua ação. E esse é um dos pontos fundamentais da nossa pesquisa, porque você coloca o idoso dentro do corpo dele a desenvolver coisas com o corpo de maneira metódica, repetitiva e consciente, correto? Então, esse fator, vamos dizer assim, de uma arte marcial milenar, imagina, sendo colocado hoje num contexto de um idoso
que é um pré-portador de Alzheimer, como que uma coisa casa com a outra. Você formar um guerreiro que tenha consciência de si mesmo, que tenha um corpo robusto, que tenha o seu corpo funcionando, todos os sistemas e aparelhos alertas, né? O seu sistema nervoso pronto para enfrentar qualquer conflito ou qualquer limite, você está entendendo? Era o que era o objetivo principal naquela época na China, né? Formar o caráter dos indivíduos para que eles sejam pessoas conscientes no seu meio e possam agir a favor daqueles que são mais frágeis ou daqueles que estão sendo oprimidos pelos opressores, entendeu? É uma arte que a gente chama assim, meu mestre fala, nós formamos heróis, né? Heróis em qualquer tempo e em qualquer sociedade. Pessoas que estão prontas para agir em benefício da própria sociedade e a favor da humanidade, você está entendendo? Então, como arte marcial, né, o conceito de arte marcial, ele se amplia muito no Tai Chi, deixa de ser apenas uma luta, uma competição, um confronto mesmo, até físico, e passa a ser uma forma de vida, uma forma de encarar os conflitos da vida de uma maneira consciente e alerta. Mas para estar consciente e alerta, você precisa de um corpo forte, você precisa de uma mente clara, você precisa estar bem e tranquilo nas suas emoções, correto? E é esse o processo do aprendizado, né? Agora, justamente, muita gente acha que o Tai Chi Chuan é desenvolvido para pessoas mais velhas, idosos, por causa dos movimentos muito lentos, uma atividade de baixo impacto. Isso. É isso mesmo? Ou é uma técnica que também mexe muito com a musculatura e com a função cardiorrespiratória? Então, o que chegou para o ocidente do Tai Chi, né, a partir dos anos 70 aproximadamente, é o que a gente observava nas praças da China, né? Milhares de pessoas juntas praticando aquele movimento suave, lento, contínuo, uma quantidade de idosos muito grande praticando, porque a população da China também é muito idosa, mas as pessoas começaram a praticar essa arte desde criança, compreende? Você tem esse aspecto da câmara lenta, da suavidade, da circularidade, da continuidade do movimento, né? Que é uma maneira de você expressar sua calma interior, mas o Tai Chi inclui treinamentos extremamente árduos e, aliás, quanto mais lento, mais difícil de fazer. E você exige da musculatura profundamente. Muito, né? Muito. Você fazer um movimento lento, parece que você exige muito mais de várias partes do corpo. Exatamente. Né? Então, aí que vai o fortalecimento dos ossos, o foco principal é o fortalecimento das articulações, que tem que estar lubrificadas e muito saudáveis, correto? E, logicamente, o fortalecimento da musculatura geral do corpo. Então, um praticante de Tai Chi, ele vai chegar a idades avançadas sem problemas de saúde, com um corpo robusto, entendeu? Com a mente alerta, consciente de si mesmo, criativo e entusiasta para desenvolver novas coisas a vida toda, entendeu? Então é todo um trabalho. É um estigma essa ideia de que Tai Chi é coisa de velhinho. Ah, é aquela coisa de velhinho, aquela coisa que você faz assim, não dá trabalho nenhum, não dá trabalho, vai lá. Olha, por experiência própria, eu já fiz algumas aulas e dá para suar nos primeiros 5 minutos. Transpira muito, com Realmente certeza. É muito pesado, né? Isso. Hoje a gente tirar tem o chapéu para os idosos. Sem dúvida. E hoje a gente tem muitos jovens se interessando pelas técnicas, né? Em nossa escola a gente tem adolescentes e idosos que praticam uma mesma aula, entendeu? E compartilhamos juntos e realmente é muito divertido e ao mesmo tempo muito fortalecedor para todos, porque as pessoas compartilham, né, as experiências diferentes. É muito bonito. Bom, e o Tai Chi Chuan aqui no Brasil parece que é senso comum a gente querer se aprofundar nessas técnicas milenares. O Ocidente está redescobrindo o que o Oriente já sabia há muito tempo? É uma abertura linda no mundo essa hoje, né? Que bom que a comunicação abriu e que as fronteiras se abriram e as pessoas estão se interessando por coisas que vêm lá do longínquo Oriente e querendo aderir a elas. É uma sabedoria milenar, extremamente importante e profunda e que vem colaborar aqui para o nosso mundo alucinante ocidental. Apesar de que lá
Na China, hoje, o jovem, na verdade, quer vir para os Estados Unidos, ele quer comprar, ele quer, né, ou seja, é normal haver esse intercâmbio